salve, galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral. Que beleza, é isso mesmo. Mais um Antenados na Geral, sempre com temas muito importantes, relevantes, que fazem de você aí, que é nosso telespectador, fica ligadinho na Boas Novas, um conteúdo bacana para sua vida. E hoje, mais um Antenados na Geral. Ele é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, meu amigo Silas Cavalcante. Uma honra tê-lo aqui, Silas. Obrigado, Lincoln. A honra é minha poder retornar aqui junto com um amigo aqui nos debates do Antenados. E vamos lá falar um pouquinho sobre paternidade. Bacana. Ele é pastor, membro da Igreja Batista Missionária do Maracanã, professor do Seminário Betel e psicólogo Eduardo Farias. Muito prazer tê-lo aqui, Eduardo. Oi, Lincoln, prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Espero que seja algo abençoador. Viu? Legal. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista do Grajaú e escritor do livro que tem tudo a ver hoje com a temática Paternidade de A a Z, o Wellison Magalhães. Muito prazer tê-lo aqui, Wellison. Joia, o prazer é meu. Espero contribuir também. Legal. Ele é pastor, produtor musical, compositor e cantor. Está lançando um CD belíssimo, sobre o tempo do disco, né? Chamado O Começo do Novo. Meu amigo, uma honra tê-lo aqui, Livingston Farias. Mas é um prazer para mim desmedido. Um prazer inoxidável, histórico estar do teu lado e com os teus telespectadores também. Legal, bacana. Tô emocionado de estar aqui. Não, eu que tô emocionado. Para mim é uma honra, Livingston. Sou seu fã. Para o ímpar. Legal. A gente está falando hoje, essa semana aí, Dia dos Pais e tal. Eu acho que é algo que está inserido na nossa sociedade, na nossa cultura, né? E a gente vai falar sobre paternidade, que tem muito a ver também com o Evangelho, né? Nós que somos cristãos, que cremos num Deus que é Pai, devemos compreender esse quesito de paternidade. E é a nossa temática do programa de hoje. Eu começo perguntando a vocês, o que a Bíblia diz sobre a paternidade? Fiquem à vontade. Bom, posso começar então? Pode, Vamos claro. Pode, claro. Eu acho que a Bíblia tem uma imagem muito forte sobre a paternidade na imagem de Deus. Isso, inclusive, é um problema para quem não tem pai. Uhum. Muitas vezes, ou a relação com o pai é uma relação muito ruim. Às vezes as pessoas atribuem a Deus e fazem uma ligação muito íntima com o pai que tem aqui, com o nosso Deus como pai. Mas eu acho que a Bíblia tem uma imagem muito forte sobre Deus como pai. Essa imagem do Deus que disciplina, mas que também ama. Esse pai que ama e disciplina, esse pai que cuida. Eu acho que é uma imagem muito presente na figura de Deus. E que, na minha opinião, lendo a Bíblia e folheando a Bíblia, eu acho que é um exemplo para nós, como nós devemos proceder com pais também. Então, eu acho que, se a gente ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos perceber na figura de Deus uma figura do caráter que deve ser impresso na figura paterna. Legal. Lincoln, a questão bíblica e pedagógica hoje estão em choque, porque se você for para o livro de Provérbios, você vai ver que a questão da disciplina fala de vara, fala de correção. A Bíblia diz que Deus castiga o filho que ama, e sempre tem essa conotação de um Deus que está com uma correia na mão, sempre pronto a bater num filho rebelde, num filho indisciplinado. Mas não é esse o contexto que a Bíblia traz. Existe uma interpretação errada. Inclusive, a palavra castigo, ela vem do latim casto, e quando ela vem para o português, né, ela sofre uma transliteração e de adjetivo vira um verbo. Então, a palavra castigo, na sua essência, na sua etimologia, significa purificar, significa dar direcionamento. Então, existe esse questionamento, alguns pastores são favoráveis a usarmos a Bíblia como princípio de disciplina, como eu fui disciplinado pela Bíblia. Meu pai, quando tinha que usar a vara da correção, usava literalmente. E hoje nós temos algumas leis tramitando no Congresso que visam impedir essa ação paternal quando se fala sobre o princípio da disciplina. Então há aí um confronto, aí uma temática que hoje eu creio que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou favorável a usar sim a disciplina, a usar a vara da correção, como a Bíblia diz. Fustiga teu filho com a vara, não para matá-lo, mas para livrá-lo da morte. Uhum. Mas é claro que eu não sou favorável a espancar, a bater por bater, mas esse princípio é um princípio bíblico que eu particularmente não abro mão. E eu acho que a Bíblia, ela tem essa regra de comportamento que tem que ser utilizado por nós cristãos. Pastor Eduardo, como psicólogo, acho que o senhor agora
entraria muito bem nesse quesito, que o pastor Silas já começou polêmico, né? Eu gosto assim, quando já começa polêmico. Falamos de paternidade, ele já fala desse princípio bíblico, da Bíblia, ao olhar da Bíblia, esse quesito da disciplina, da correção. E na verdade, Lincoln, eu concordo com o que ele disse. Eu acho que é muito por aí mesmo. É importante a figura paterna, a figura do pai, o papel do pai ser assumido dentro dessa perspectiva de educação, de limite, de confronto, mas tudo isso com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. A Bíblia, na verdade, ela não só aponta esse papel importante de disciplinar, de orientar, do pai realmente ser aquele que vai conduzir, como também de ser o grande referencial, o grande modelo e o grande exemplo. Na verdade, a sociedade, ela carece hoje de modelos, né? E as grandes personalidades, muitas vezes na veia moral, na veia ética, não trazem uma boa referência. Então não adianta, cara. A criança, ela precisa de uma boa referência, ela precisa olhar para alguém e ter ali uma espécie de espelho, né? Alguém com quem ela possa se relacionar e de alguma maneira imitar, de certa forma imitar, e não tem como. Infelizmente, muitas crianças viveram sem os pais, viveram sem a correção do pai, sem a disciplina do pai. Isso fez uma falta tremenda. Muitas dessas pessoas estão fazendo terapia, frequentam os consultórios de psicologia por conta dessa ausência. E é mais uma grande prova, e a Bíblia mesmo relata isso, do quanto essa figura é importante no papel disciplinador e no papel como referência, inclusive uma polêmica muito grande nos dias de hoje, na sua masculinidade. Esse é um negócio também muito sério. Muito sério. Está muito relacionado ao pai. Legal. Pastor Lives, eu me lembro de uma conversa nossa, e aí você falou assim, meu disco de ouro é a Queen, ele estava falando da filha dele, quer dizer, e eu sou testemunha na sua vida, assim, desse quesito ser tão importante no seu ministério. O que a Bíblia e a luz da Bíblia, como são as canções e a vida muitas vezes inserida, que as pessoas não têm noção disso, inserida na música, mas que na retaguarda tem esse quesito do cumprimento da função como pai, né? São duas coisas que eu quero resumir para cooperar contigo. A primeira, só te corroborando, eu realmente tenho 30 discos de ouro, tenho 19 platina duplo, né? Eu tenho 30 anos de casamento e tenho uma menina linda, de que eu sou pai. Então, esse é o primeiro selo, né? Que é para ser administrado durante toda a trajetória de qualquer ser humano. Artista, cantor, padre, pastor, etc. e tal, né? Então, esse é o pressuposto da existência, né? As outras coisas, música, canção e tal, elas vêm de reboque. Lembra reboque? Reboque. Elas vêm a reboque, né? Então, a história do reboque das canções, eu até participo em outra pergunta sua. A primeira, que você originou com o nosso pastor, é da heliogênese e da ictogênese. A heliogênese é o grande Eli. Então, por que ele vem... Eli de Eli lama sabachthani, Eli, né? Eli. Na coisa da cosmogênese, da macrogênese. Ele, porque nós começamos falando de Deus. Muito bem. Ele é o grande orientador, o mentor, o professor e todas as coisas mais, que ensinou o mundo a grandeza de ser pai sendo Deus. E sendo Deus, ser pai. E é interessante que a questão da heliogenética, ela costura a história em toda a sua trajetória e termina na ictogênese, que é ictos, do Jesus, do Filho, do Pai. E ali é processado um outro tipo de conceito de genética com Deus presente, emanuelado no nosso meio, no Filho dele, o ictos, Jesus. Então, a partir desses dois encontros que Deus promoveu para a história, ele como pai, autor, e desembocando no Filho dele, que depois passa a ser também Pai da eternidade, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da eternidade. Isso é para Jesus. Então, onde eu quero chegar? A partir desses dois encontros que Deus promoveu para a história geral,
todo homem teria que se curvar a todo momento para aprender, tanto com um como com o outro, com Hélio e com Ictos, a ser pai. Na realidade, nós ainda não somos bons pais aqui, porque somos maus e sabemos dar coisas boas ao nosso filho. Caraca, negócio pocô. Então, mas a ideia do heliogênesis e do ictogênesis é que nos ajuda a estarmos na trajetória do aprendizado constante, a sermos bons pais enquanto estivermos vivos. Legal. O Livingstone fala dessa essência, e uma coisa que eu aprendi convivendo com os jocumeiros, né, é que um discurso muito forte, missiológico, assim, é entender para a sociedade, para aqueles que precisam do amor de Deus, é entender a paternidade, né? E muitas vezes a gente vê nas pessoas a ausência de pai. Muito mais do que a figura da genealogia, que ele tenha um pai, mas eu digo desse amor e desse cuidado, né? Até que ponto a sociedade hoje tem essa demanda, né? Anseia por pais, né? Então, um livro, desculpa. Não, pode falar, pastor. Um livro de uma jocumeira muito famosa, chamada Joy Dawson, O Coração Paterno de Deus. Isso. Uhum. Fala sobre isso, sobre a essência. A sua pergunta, quanto a sociedade tem de demanda, né? Qual é a demanda da sociedade? Ela é total, assim. Eu não digo total, mas assim, é uma demanda enorme, imensa. Nós estamos vindo agora para... O programa está sendo exibido e alguns dias atrás, uma família foi totalmente dizimada e a polícia acha que foi uma criança de 13 anos que fez isso. Então, essa notícia vem à tona para provar o quanto há um desajuste dentro de casa. Alguma coisa está errada na sociedade. Esse não é o primeiro caso, também não vai ser o último, infelizmente. São milhares dele, milhões espalhados pelo mundo inteiro, de crianças, como o Eduardo disse, como o pastor falou sobre a disciplina, como você falou do aprendizado com Deus, com Jesus, que falta na sociedade. Falta na sociedade a figura paterna. E eu vou dizer só rapidamente, antes do pastor falar, um problema sério da sociedade da década de 60 para cá, quando as mulheres começaram um movimento forte de independência, um movimento feminista muito forte na sociedade, começa nos Estados Unidos e vem para o mundo inteiro. As mulheres conseguiram a sua independência, hoje elas são executivas, elas são motoristas, elas são pedreiras, são mestres de obras, as mulheres estão em todos os lugares. Nossa presidenta, né? Elas se encontraram e os homens se perderam. Uhum. Hoje, os homens não sabem o seu papel de fato. Os homens não sabem nem ser o cabeça da casa, os homens não sabem ter autoridade, eles não sabem mais ser os sacerdotes. E essa ausência da figura paterna que foi retirada de dentro de casa criou um vácuo social muito forte. Perfeito. E eu acho que é essa a grande demanda que a sociedade tem hoje. Perfeito. A gente vai pro break rápido, agora que o assunto aqueceu, a fornalha agora chegou. Não teve lá aquela passagem, pastor Livio, que mandou aquecer 7 vezes mais? O negócio agora foi para 5 vezes mais, né? Quinta. Eu vou pro intervalinho rapidinho, no próximo bloco, mais Antenados na Geral, falando sobre paternidade. Você fica ligado. Não zapeia não troque de canal, Antenados volta já. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. Você tá ligado e tá no lugar certo. Aqui é Boas Novas, Antenados na Geral, sempre com um assunto bacana, um assunto relevante, faz parte do teu cotidiano. Semana dos Pais, estamos falando sobre paternidade. Legal, e a gente de volta aqui, muito bem colocado pelo pastor Wellison, essa questão do desequilíbrio, da ausência dos pais nas famílias, na sociedade. A gente está numa semana, a nossa cultura, a nossa sociedade fala dos dias dos pais e tal, e a gente percebe essa demanda de ausência da figura paterna, muito mais do que biologicamente, né, da figura do exercício da liderança, do exercício do cuidado, do exercício do amor. Eu queria a parcela de contribuição de vocês em relação a isso. Até que ponto isso tem sido reflexo dos problemas que a gente tem vivido, problemas, por exemplo, da homossexualidade, problemas que a gente às vezes não sabe definir aonde está a raiz. De repente a raiz está nisso, né? Antropológica da família, dessa transformação que a família está sofrendo, e a influência de vários fatores, a influência da falta da religiosidade de Deus, a falta desse patamar de podermos ter
a palavra de Deus como princípio, de novo eu volto a esse princípio de educação que nós perdemos. Eu não estou falando de evangélico, falo de como um todo. A Bíblia não é dos evangélicos, a Bíblia é a revelação de Deus para o homem, é um livro de regra de fé e prática. E hoje a família está deformada, porque hoje o filho, ele vai chegar, já está acontecendo, talvez eu quando era criança, eu chegava para o meu pai e perguntava, pai, curiosidade de menino, pai, onde o senhor conheceu minha mãe? Como é que se iniciou esse relacionamento? E meu pai falava, meu filho, foi lá no Nordeste, lá no sertão nordestino, vi sua mãe, e ali nasceu aquele amor. E hoje, como é que vai ser? O filho vai chegar, ô pai, aonde o senhor conheceu meu pai? Ou vai dizer, mãe, aonde a senhora conheceu a minha mãe? Então, isso é a deformidade. É um bolo doido, né, rapaz? Como é que esse princípio está sendo quebrado? E, de novo, pessoal, a gente precisa estar muito ligado nisso, porque existem várias leis que estão querendo acabar com a família tradicional, que estão querendo acabar com essa instituição, que não é uma instituição do homem, uma instituição de Deus. Deus criou a família. E nós precisamos ser apologistas, sim, desse modelo familiar, do pai, da mãe, dos filhos, sobre a disciplina, sobre a correção. E há realmente uma ausência por esses fatores, pelo fator econômico, que as mulheres alcançaram o poder econômico, pelo fator da mídia, que a mídia está influenciando, trazendo modelos de família que não são modelos ideais, querendo incutir na cabeça das crianças. Os pais estão muito ausentes. Os pais hoje, o papel de provedor, alguns pais acham que é o suficiente, não é. Ele tem que ser o provedor, mas ele tem que ser aquele que exemplifica através de atitude, que está junto e que acompanha. Os filhos estão sendo criados pelo Facebook, os filhos estão sendo criados pela internet. Eles perderam o referencial e o disciplinamento que os pais no passado davam, aquilo que o nosso pastor falou, de disciplina, de limite. Hoje não tem limite. Eu lembro que 9 horas da noite eu ia dormir. Aquela novela O Bem Amado, quando passou lá nos anos 70, para eu assistir, eu ia para debaixo do sofá e ficava lá debaixo do sofá escondido, porque meu pai não deixava, porque era uma novela pesada. E hoje não se tem mais limite. Pastor Eduardo. Rapaz, eu quero ressaltar, dentre tantas questões, o relacionamento. Quando ele fala da questão do provedor, que é um papel essencial na figura do pai, na figura daquele que realmente é o cabeça da casa e o provedor da casa, ainda que a mulher esteja compartilhando essa responsabilidade, esse papel de provedor muitas vezes traz uma demanda forte, né? Muitos pais têm que trabalhar muito e sempre preocupados em trazer o sustento da casa, o conforto para os filhos, a melhor escola, a melhor educação, e acaba se distanciando deles e esquecendo de algo tão importante quanto, né, ter a comida na mesa, tão importante quanto é a aproximação, é se tornar um amigo desse filho, é poder ouvi-lo sem criticá-lo, porque, olha, é dose, cara, toda hora critica, toda hora chama atenção, toda hora... Os meus filhos são bem pequenos, eu tenho filhos de 2 anos e de 1 ano. Então, eles estão numa fase ainda bem primária, né, de todas essas questões de formatação, de entendimento do que é certo, do que é errado. E às vezes eu reparo, rapaz, que as minhas aproximações, às vezes é só para corrigir. Tudo bem, eles precisam disso hoje, né? Eu não posso deixar meu filho ir para o banheiro e meter a mão no vaso sanitário. Não posso. Eu tenho que corrigir. Mas às vezes eu fico pensando, rapaz, até quando? Eu preciso imaginar... Desculpa, não, fica à vontade. Isso é uma fase, Eduardo. E é uma fase absolutamente necessária. Que não tem jeito, ela vai acontecer, porque se você não prover esse ensinamento na hora certa... eu me lembro que um encontro que eu tive uma vez com uma terapeuta maravilhosa, doutora Emília, e ela sentou comigo, eu com algumas crises pessoais, e ela me disse assim, eu falei assim, minha maior preocupação, doutora Emília, é com o meu filho. Na época eu tinha um filho só, e como o meu filho vai me ver, como meu filho vai me enxergar. E ela falou assim, você já ensinou seu filho a roubar? E eu falei assim, não. E a mentir? Também não. Você já ensinou seu filho a agredir os outros? Eu falei assim, não. Então fique tranquilo, você está ensinando seu filho a ter caráter. Bacana, então, hein? Eu acho que a gente precisa crescer ensinando os nossos filhos. Nós vamos dizer muito não para eles, para valorizar o sim. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Fernandinho, me impactou muito um discurso dele, que ele falou assim, eu estou numa fase, Lincoln, que eu estou legal de pedir presente para Deus. Eu estou pedindo tempo com Ele. E pegando um gancho daquilo que o pastor Eduardo comentou, às vezes a gente não gasta tempo com nossos filhos, né? A gente quer dar presente, acha que aquele tempo de relacionamento
é suprido no prover, né? E acha que aquilo está cumprindo. E, na verdade, me lembro também, a gente estava comentando em off, daquele filme do Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga. Quando o Gonzaguinha pergunta para ele, ele fala, eu sou seu pai, rapaz, foi eu que paguei seus estudos. Ele falou assim, mas quem disse ao senhor que o senhor pagar meus estudos significa que o senhor é meu pai? Eu queria ter tempo com o senhor. Nossa. Né? E às vezes a gente não tem esse tempo com os filhos, né? Eu queria chamar a atenção em um resumo para duas questões aqui para esse debate. Em primeiro lugar, para o impacto descambante do papel e da influência das hostes na história. Na lembrança ali do apóstolo Paulo em Efésios 6, de que a nossa luta realmente não cabe ser contra carne, sangue, etc., e outras derivações, mas contra hostes, principados, potestades e governos e maldades, e é uma network louca. E essa network foi a primeira da história e causou uma camada impressionante na cabeça da nossa segunda net, que é a nossa mente. Então, nessa ideia do caminho, do impacto, escuta só, do impacto das hostes na história, com certeza pegou assim, sabe quando o Fusquinha está tentando subir a Serra de Petrópolis e a Fenemê vem descendo de lá e bau! Então, o impacto das hostes, né? Explicar para os telespectadores o que é Fenemê. Hoje é o quê? Hoje é o quê? Hoje é o quê? Hoje é o quê? Hoje é um BMW Z1, né? Uma Fenemê é fábrica, né, Farias? nacional de motores. Exato, é isso aí, um carretaço, né? Farias, meu amigo. Então, eu quero dizer que nessa nossa tentativa de abordar uma série de questões, nós nos tornamos assim grandes peritos, ou psicólogos aqueles que são, ou imitadores, bons até, porque nós temos caprichos em preler, sermos preletores, ensinar e tal. Eu quero chamar a atenção para a abordagem do impacto das hostes na história. E o impacto das hostes na história, ao meu maroto sentir, de alguma maneira é meio misunderstood, é meio subestimado pela grande parte daqueles que são preletores, que ensinam. Por quê? Claro, numa sociedade hoje que tem sede de explicações, nós nos tornamos peritos em explicações. Mas o nosso princípio, a nossa base, não está sempre nas explicações, mas no discernimento dos fatos. Aí, entre a explicação e o discernimento, há um hiato interessante. No meu caso, eu procuro primeiro a cabana do discernimento, para depois ver qual é a vereda da explicação. Então, se você enxerga o impacto das hostes na história, você realmente vai perceber que o estrago, eu quero usar essa expressão radical e elementar, estrago. O estrago na cachola do Fusquinha do ser humano foi bárbaro. A cruz que o diga. Então, e até hoje, lembra, por essa razão eu disse que nós teremos que ser, ou deveríamos estar sendo, eternos aprendizes dessa coisa da didaquê familiar. Eu quero chamar a atenção do tamanho do estrago, que às vezes nós não percebemos o peso das opressões, das garras hostis, que usa toda essa máquina pesada que o pastor acabou de citar aqui, mídias e conceitos e tanta coisa. Então, em primeiro lugar, discernindo o impacto das hostes, eu sinto que, assim, até hoje, nós estamos em alguma oficina empírica tentando desamassar o chassi do Fusquinha da cabeça nossa mesma. Porque junto com isso veio o pacote da religiosidade, dos nossos religiosismos, das nossas manias, das nossas escolhas como pais, dos nossos formatos, dos nossos dizeres, das nossas declarações, das nossas formatações, das nossas certezas. E em cima disso, nós desenvolvemos muitas linhas de ensinamento
Quem sabe a gente pode chamar a atenção de nós mesmos aqui para perceber se em algum momento também a gente não está se equivocando, deixando de lado o discernimento da ingerência dessas hostes. Hoje pegou de cheio a questão do comportamento. Por isso que está aí, PL 122, 123, 124, 125, 7, 8, 9, 10 e tudo. Esse negócio tem uma origem. Então, eu gostaria apenas de salientar a origem da coisa e dizer que seria bacana a gente atacar também a origem e não só os teoremas. Vou pro break rapidinho. E volto no próximo bloco com esse assunto muito legal, paternidade. Você que é pai, você que é filho, você que quer entender a compreensão da profundidade de ser pai, da compreensão de quem é Deus na sua vida, próximo bloco tem mais, paternidade. Antenados na geral, sempre assuntos relevantes aqui na Boas Novas e nós juntos. Espero por você. Não troque de canal. Legal, estamos de volta com Antenados na geral. Olha, esse som que você está ouvindo aí, lançamento novíssimo do pastor Livingston Farias, O Começo do Novo. Tá ligado aqui, Jordão? Ó. O Começo do Novo, pastor Livingston Farias, sensação bacana aí com Alfa e Ômega, grande sucesso. Pastor Livingston fez umas musiquinhas aí, né? Rapaz, Alfa e Ômega, né? Domínio e Poder. O que mais, hein? Rapaz, umas coisinhas aí, né? Umas coisinhas aí, né? Muita coisa boa aqui, ó. Muita coisa fera. Mas a gente falando sobre paternidade, também quero dar um crédito bacana aqui ao pastor Wellison com seu livro Paternidade de A a Z. Também tudo a ver com o que a gente está falando. Paternidade de A a Z. E eu queria voltar nesse assunto que o Livingston colocou no bloco anterior, dessa questão das origens, né, pastor Silas? Fala um pouco disso. Voltando a esse antropopatismo. O Livingston gosta dessa vibe. Eu estava vendo o pastor Eduardo Farias falar que ele... Quero parabenizar aí pelos 2 filhos, né? Filho pequeno. Eu tenho gêmeos de 15 anos, fizeram agora, dia 25 de julho. E tem uma menina de 22 anos, inclusive está grávida, está para vir aí um neto. Eu vejo que a nossa geração, nós somos muito prejudicados ao educarmos os nossos filhos, porque na época do meu pai dizia, não faz, não pode, não quero. Pô, eu abaixava a cabeça e tudo bem. Os nossos filhos hoje não aceitam isso. Você fala assim, não pode. Você tem que explicar a ele por que não pode. Agora, desculpe te interromper, Silas, mas tem uma coisa interessante, bíblica, que eu queria inserir, e foi legal essa tua fala, que é o seguinte, Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, tem lá o Sermão do Monte. Ao final do capítulo 7, você tem uma coisa que Jesus, às vezes as pessoas não estudam profundamente, não entendem. Ele diz o seguinte, quem ouviu essas palavras e praticar, assemelhá-lo-ei, assim vai fazer quando construir sua casa na rocha. Na rocha. As pessoas acham que construir na rocha é a palavra, não. Construir na rocha é a prática daquilo que vive. Então, Silas, eu acho que a tua geração, a minha também, meu pai praticava aquilo que ele falava. Também tem isso. Então, acho que às vezes há um equívoco na paternidade quando faço o que eu falo, mas não faço o que eu... Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Com certeza. Não, eu costumo separar o seguinte, a nossa geração era a geração do não. Nós aprendemos, nós ouvimos, como o pastor Eduardo Farias falou, ele diz para o filho, não, não, não. Então nós crescemos ouvindo muito não. Pai, posso ir ali na praça 10 horas da noite? Não. Pai, posso dormir na casa de um amigo meu? Não. Então eu fui educado com não. E hoje nós vivemos a geração do sim. Então a geração de hoje é a geração do sim. Por quê? Por causa dessa falta de personalidade paternal que os pais de hoje têm. Aquilo que você falou, o pai não faz. Porque quem quer cobrar tem que dar exemplo. Porque quem ensina, a pessoa ensinando, falando, a pessoa pode até absorver. Mas você exemplificando é muito mais forte. A pessoa absorve o conhecimento muito mais através da exemplificação do que simplesmente de uma pedagogia de ensinamento básico. Então, entenda assim, quando eu digo que é para a nossa geração, o pastor Eduardo está aqui, a nossa dificuldade é que nós temos um contraponto que é a mídia. Porque nós chegamos, sentamos com nossos filhos e ensinamos. Olha, não pode, isso aqui é errado, está errado isso aqui, você não pode... ter esse comportamento, vários comportamentos. Mas aí a televisão está ensinando outra coisa. Isso, né? Aí a televisão vem e arrebenta com a gente. A mídia vem e arrebenta. Aí o filho, aí entra o questionamento. Meu pai não aceitava questionamento.
Meu pai não... Só que eu hoje não posso pegar o mesmo modelo do meu pai e introduzir hoje. Aquele modelo está ultrapassado. O modelo hoje é não pode e por que não pode. Você tem que ter essa capacidade. E você, como você bem falou, você tem que dar o teu exemplo. Você tem que ser exemplo. Você não pode dizer, meu filho, não pega no que é dos outros e na sua casa tem um gato. Você não pode dizer, meu filho, não minta e a pessoa liga para sua casa e você fala para o seu filho, diga que eu não estou. Você está dizendo para o seu filho mentir. Então, esse ponto precisa ser muito colocado. Aquilo que você falou, faça o que eu mando e não faça o que eu faço, biblicamente não funciona. Não funciona, porque a Bíblia é exemplo. Aqui, deixa me dar um habeas corpus para eu seguir aqui o pastor. Um habeas corpus. É que eu queria lembrar. Está dado aqui... concedido. Eu queria lembrar aqui a escritura de Romanos capítulo 13, Paulo, clássico. Ele diz assim: portanto, guardai tempos, dias, meses e anos. Espetáculo. Espetáculo. Atemporal. Portanto, guardai tempos, dias, meses e anos. Nós conversamos isso na Rua das Pedras, lá eu e você. Em Búzios. Isso. Então, minha terra amada. Diga-se de passagem, um bom ambiente. Um bom ambiente. Um abraço aí pro pessoal lá de Cabo Frio, terra do pastor Búzios. Meus amigos ali conhecem. Felipe Camarão, né? É, uma então, beleza. Onde é que eu queria chegar assim, bem pontuadamente? É assim, em primeiro lugar, o pastor nosso aqui de Grajaú começou sobre os anos 60. Eu fui buscar lá atrás, numa tentativa marota, a questão do cosmos. Passamos um pouquinho pela história. Não é que nós hoje, como responsáveis dos altares e dos lares, altares e lares, altares, nós estamos descolando, rachando as eras. E hoje, olha, se o pastor foi criado no não é que esse não era uma didática de forjar um bom caráter? Então, bem, agora, se a Escritura diz que eu devo olhar tempos, dias, meses e anos, ela está dizendo para mim, segura a onda daquilo que eu permitirei que há de acontecer no mundo, na discrepância, olha só, na discrepância entre o aumento da iniquidade e a queda do amor. Fica atento nos tempos, nas eras, nos dias, nos anos e nos meses, porque eu vou provocar uma devassa na humanidade. Só tem o seguinte, o escape de vocês será estar de olho nesse pacote de mídia. Eu vou permitir para provar vocês mesmos quanto aquilo que vocês creram de minha parte ou não. Pastor, deixa eu só falar uma coisa importante. Assim, uma coisa nós não podemos esquecer. Os tempos, eles iriam mudar. Não tem jeito. Exato. Modelos não são copiados. Princípios, sim, são copiados. Exato. Quando o pai do pastor Cícero dizia não era um modelo, era um princípio. Na verdade, era o princípio de ordem, era o princípio de limites. O modelo vai ser mudado. Só para contar um exemplo aqui, eu vou gastar 30 segundos para contar isso. Um dia me chamaram na escola, Mateus, meu filho, devia ter uns 11, 12 anos. Ele quebrou, batucando lá na janela do vidro, quebrou o vidro da escola. O inspetor me chamou, eu fui lá à escola, e ele sentou comigo e falou assim, pai, eu queria conversar com você sobre o seu filho. Eu falei assim, cadê meu filho? Está na sala de aula. Eu falei assim, então manda chamá-lo. Quero que você converse na frente dele. Meu filho veio, sentou, e ele falou, e eu disse para o meu filho o seguinte, olha, você está ouvindo tudo que ele está te dizendo, não é? Eu tenho ensinado você o quê? Responde para ele. E ele disse assim, você tem me ensinado a ser um homem. Então, preste atenção, eu tenho ensinado você a ser um homem, então assuma a responsabilidade disso. No final da conversa, o inspetor disse assim para mim, pai, muito obrigado por você ter vindo. Muitos pais nem aparecem na escola. Muito obrigado por você ter vindo. No final do dia eu estou mandando a nota do vidro no caderno do seu filho para o senhor pagar, tá joia? Eu falei assim, para mim? Para eu pagar? Não, tem alguma coisa errada. Para eu pagar? Eu não quebrei nada. Quem quebrou foi ele. E ele me olhou assim e falou assim, e meu filho, o Mateus, falou assim, mas pai, eu falei assim, eu não quebrei o vidro, foi você que quebrou o vidro. Eu vou pagar como, pai? Eu falei assim, eu não sei como você vai pagar. De repente você vai ficar sem lanchar, de repente você vai vir a pé, de repente você vai deixar de ir ao cinema no final de semana, você vai deixar de fazer alguma coisa, mas você vai assumir a responsabilidade de ter quebrado o vidro da escola. Eu não vou pagar o que você quebrou. Então, o grande problema
da sociedade hoje, de muitos homens e mulheres também. Transferir essa responsabilidade. Transferir a responsabilidade, cobrir os erros e fazer com que o seu filho não aprenda a ter responsabilidade. Então, meu filho hoje, que tem 18 anos, ele foi crescendo, aprendendo a ser um homem. Eu espero que quando ele alguma coisa acontecer com seus 25, 26, 30, 40 anos, ele lembre que com 12 anos, ele foi obrigado a pagar o vidro da escola, porque ele quebrou. Bravo. Mas a questão, Lincoln, é que ninguém dá o que não tem. Opa, essa é boa, hein? Rapaz, Uma vez uma pessoa me perguntou assim, Nico, você pode... Eu não posso, que eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Uma vez eu estava ouvindo numa congresso de família na minha igreja, uma experiência interessante de um camarada falando a respeito do relacionamento com o pai, e levantou um jovem e falou assim, eu poderia contar um pouco da minha experiência? A experiência do cara era o seguinte, ele odiava o pai. Um belo dia faltou luz. E aí faltou luz lá na região, e aí estava ele, o pai, a mãe já era falecida, a irmã estava estudando, aí ele colocou uma vela na mesa do centro da sala e começou a conversar com o pai. E aí naquela conversa ele falou assim, pai, me conta um pouco da sua infância. E o pai começou a contar a história, que até então ele não conhecia. Tinha contado. O pai trabalhou na plantação de cana de Campos, desde pequeno, não teve infância, não teve conforto, trabalhava para comer o pouco que conseguia produzir. Então foi criado com muito trabalho, muito arroxo, muita severidade, e cresceu, foi para Itaboraí, eu pastoreava em Itaboraí na época, foi para Itaboraí, conheceu a mãe dele e tal, não sei o quê. Aí ele disse assim, olha gente, a partir daquela conversa eu me apaixonei pelo meu pai. Por quê? Porque eu descobri que ele não me deu o que eu tanto queria. Ele não tinha, né? Porque ele não tinha. Ele não tinha. Hoje, eu quero dizer aos pais, especialmente aos pais que estão nos assistindo, que você precisa ter para dar. E é importante que os pais hoje invistam num determinado tipo de movimento de conhecer como é essa geração, como deve lidar. E daí, Lincoln, vem as palestras que acontecem nas igrejas, as palestras nos encontros de casais, entendeu? Aqueles encontros que a gente fala assim, sobre filhos. Os pais precisam aproveitar isso. Pastor Eduardo. Porque muitas vezes eles são orientados em algo que eles nunca tiveram na vida. Eu acho que a questão também do dar é se o filho merece receber. Porque também ninguém pode dar para aquele que não merece. Nem Deus. Deus não abençoa. Não nos abençoa se nós não... Ainda que nós sejamos pecadores, claro, mas existem princípios. Você não pode abençoar um filho, você não pode chegar no final do ano e presentear um filho que foi um ano todinho rebelde, que você teve que ir na escola várias vezes para resolver conflito. Então a questão de dar... E outra coisa, nós investimos nos filhos, porque esse pai às vezes não teve oportunidade de estudo, e o pai quer também fazer com que o filho amanhã depois seja um professor, um médico, ou que não seja uma pessoa de curso superior, mas que seja uma pessoa de bem, e ele quer também regozijar naquele filho. Assim como Deus, quando viu Jesus Cristo sendo batizado por João Batista, Deus ali, ele disse, este é o meu filho em quem eu me comprazo. Então nós queremos também nos regozijarmos nos nossos filhos. E às vezes os filhos também não fazem por onde. Então como é que nós vamos presentear? Foi o que o pastor Wilson falou aqui sobre a questão do filho dele. Porque a Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele não obedeceu, se você paga, ele não ia sacrificar. Então ele tinha que sacrificar. Então ele aprendeu que o princípio da desobediência traz sacrifício. Então ele ficou sem um hambúrguer, ficou sem um Big Mac, ficou sem um cinema. Então ele aprendeu. E é isso que está faltando na sociedade de hoje. Mas eu só posso só discordar. Mas a gente vai pro break rapidinho. Pode, essa discordância aí, ela vai pro próximo bloco. Segura, Wellington, que no próximo bloco a gente volta com mais Antenados na Geral. Infelizmente, o último bloco, não perca. A gente já volta, hein? Antenados na Geral, sua tarde, sua madrugada, e não sei que horário você está assistindo, uma beleza. Sempre com assuntos muito legais, e a gente já volta. Estamos de volta aqui com Antenados na Geral e tem que gravar o off, hein? Tem que gravar o off que o negócio agora que ficou bom. Antenados na Geral, a gente, Semana dos Pais, está falando sobre paternidade e eu vou conceder a palavra ao pastor Wellington Magalhães e que o Wellington no off colocou aqui uma discordância, o pastor Silas falou acerca do merecimento. Fique à vontade, pastor. Não, na verdade, assim, eu particularmente que acho que nós, na relação Deus conosco, não é uma relação de merecimento. Nós não recebemos as coisas de Deus porque merecemos, nem a salvação, a gente não merecia receber. A gente não merece receber nenhuma bênção de Deus. A gente não merece receber absolutamente nada. Nós somos pessoas destituídas de Deus, destituídas, separadas dele, que fomos ligadas outra vez pela graça dele. Meros zambujeiros. Eu só acho que essa comparação é uma comparação assim.
perigosa no sentido de achar que Deus também nos dá as coisas por merecimento. E não é verdade. Radicalizado Deus no nos fundamentalismo. abençoa sempre, independente daquilo, inclusive que nós pedimos ou queremos, e independente do nosso merecimento, porque se for por merecimento, nós não receberemos nada de Deus nunca. Mas essa é uma questão mais Dá uma teológica. parte aí, então, pastor Wellington Magalhães. Amém, eu respeito a sua linha de raciocínio, mas há um princípio bíblico, sim. A Bíblia diz assim, ó, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. O homem tem participação, o homem por si só não se salva, mas o homem tem compromisso com a salvação. Ele tem responsabilidade que vai levar ele a merecer essa graça ou não. É graça, não é lei. Eu não sou a favor da lei, eu sou a favor da graça. Agora, olha só, em Deuteronômio 28, está bem claro. Deus fala que se aquele povo obedecer, se aquele povo se submeter à vontade de Deus, Deus traria bênção sobre aquele povo. E se aquele povo desobedecesse, Deus não abençoaria. Então, o princípio do merecimento é um princípio bíblico, sim. Agora, a salvação, ela está no patamar transcendental, ela está no patamar da graça, eu concordo. Nós não merecemos, por mais santo que sejamos, por mais oração que nós fazemos, o homem por si só não se salva. Nós não merecemos, nós somos pobres e miseráveis pecadores que pela graça de Deus vamos ser salvos. Mas o princípio da família, eu acho que como pai e filho, esse relacionamento não de Deus, mas de Deus Pai, é sim por merecimento. Porque as nossas atitudes, aquilo que eu planto, eu vou colher. Então esse princípio da colheita não existe. Paulo foi bem claro, aquele que planta pouco, colhe pouco. Aquele que planta muito, colhe muito. Aquele que não planta nada, não colhe nada. Mas, Lincoln, eu acho que o que originou tudo isso, na verdade, é essa ideia que aconteceu exatamente com o pastor Wellington, né? Da gente poder ter uma relação com o filho paternal, né, de ocupar o nosso papel, ocupar as nossas responsabilidades, ter o nosso relacionamento, mas fazer ele entender que ele tem que estar debaixo de uma autoridade, que ele tem que se submeter e que ele tem que sofrer as consequências daquilo que ele faz. Né? Eu acho que a tese começou exatamente aí. E falta isso hoje na sociedade, né? A gente vê pessoas muito mimadas, o pessoal, os pais, em função de não estarem próximos, tentam compensar substituir isso. Com presente, passando a mão por cima. Eu colocaria, Farias, assim, eu estou de olho na história. A minha peleja é a peleja de não dar as costas para a história, nem naquilo que eu acho que eu tenho razão. O teu carro tem retrovisor. Eu tenho, assim, e bem grande, e para me dar na orelha, e me bater o tempo todo. Respeita, Januário. Respeita, Januário. Essa é boa. Luiz, respeita, Januário. Então, no seguinte sentido, assim, só lembrando da história, Deus foi pai em todos os momentos e tanto para punir como para honrar, para abençoar e para vetar, por causa do pressuposto da autoridade dele. E ele faz porque ele é. Nós não somos. Começo de história. Esse é o ponto 1. O segundo é assim, o que difere das ações comuns da nossa... Olha só, escuta. O que difere as ações comuns da nossa experiência, sabe onde está? Está na gênese da coisa. Então, a minha filha saiu de mim, proveio de mim. Esse conceito que eu tenho é outro. A minha cabeça não consegue administrar aquilo que é parte de mim, nem debaixo da minha negativa. Quando eu nego, há uma lei em mim que se entristece com meu próprio ato de negar. Porque aquele gene é meu, aquela gênese é minha. Eu pari aquele negócio. Então, Deus é pai por isso. Tanto é que lembrar a todos nós aqui que a oração do Pai Nosso começa com Pai. E ele é nosso num pluralismo que o mundo jamais entenderá. Isso não é para crente. Você fala para os teus telespectadores. Pai Nosso, ali tinha quase 7.000 pessoas ouvindo aquele sermão, tinha gente tudo quanto é canto, saduceu, ferezeu, girgazeu, berebereu, tinha tudo, uma quinquilharia louca. E Jesus abre a boca e diz: vocês podem orar chamando ele de Pai. Caraca! Então, tem a terceira coisa. A pancadaria que a gente padeceu, Farias, mesmo com o ato da cruz e da graça, menos para mim,
pastor Lira, me avisa que eu tenho que estar antenado no meu próprio aprendizado do exercício da minha autoridade, que eu tenho que estar antenado no aprendizado do exercício da minha autoridade, porque o meu modelo nem para mim serve, negozinho, e eu preciso o tempo todo ser esclarecido, ser orientado por Deus para como interferir em coisas, sejam elas simples e mínimas, escabrosas ou descambantes da minha própria filha. Verdade. Olha, uma boa saída aí é ler um livro chamado Paternidade A a Z, Ser Pai é Bom. Boa, Pastor Wellington. A gente está caminhando para o final e eu queria que a gente colocasse, assim, cada um colocasse suas conclusões finais acerca de entender como ser pai nessa sociedade que a gente percebe que há uma ausência dessa paternidade. E creio até no cristianismo. Há pouco tempo eu fiz um programa Antenados também e vejo que a liderança, às vezes, hoje os pastores, né? E às vezes se veem como predetores. A gente vive um mundo da comunicação. Acham que pastores são os pregadores. E muitas vezes não é do púlpito que se pastoreia, né? Tem gente querendo pastorear do púlpito, através da comunicação e da palavra. E o pastoreio tem muito mais a ver com essa questão de paternidade, de discipulado, de condução de pessoas. Então, eu queria vocês como pastores, nós como pastores, pessoas que conduzem pessoas, uma palavra nesse aspecto, para que esse final de semana as pessoas reflitam, as pessoas pensem acerca dessa paternidade de Deus e o exercício da própria paternidade. Posso começar? Claro. Melhore o seu relacionamento com seu pai. Melhore o seu relacionamento com seu filho. Relacionamento, na verdade, ele muitas vezes é o grande nó. Aliás, a falta de relacionamento é o grande nó que precisa ser desatado. E um relacionamento franco, aberto, entendendo que são dois seres humanos, são pessoas cheias de qualidades, de virtudes, mas também pessoas cheias de problemas, dificuldades, falhas, pessoas que têm as suas ausências, que ainda estão aprendendo a ser pai, aprendendo a ser filho. Melhore o relacionamento, isso vai ajudar bastante. Vai ser um grande presente para o Dia dos Pais aí, nesse próximo. Eu sigo o Farias na minha conclusão aqui, que é assim, eu não gosto de Farias, né? Então é assim. Livingston Farias, Eduardo Farias, né? É assim, eu vou concluir com carinho, não vou extrapolar nada não. É assim, rapaz, a relação entre pé, acelerador, acelerador, pé, acelerador, acelerador, pé, está na hora da gente tirar o pé. Está na hora de tirar o pé de muitos aceleradores que nós mesmos criamos como pressuposto. Está na hora, porque se Deus não tira o pé dele do acelerador... Olha, então é bom, assim, para dizer para os teus telespectadores... Eu estou lembrando, eu posso parafrasear o Flávio Venturini e o Milton Nascimento? Olha, porque são mais interessantes do que muitos compositores metidos a bicho. Olha quem está falando. E a minha propriedade. Livingston Farias, hein? Eu Respeita Januário, hein? Com propriedade. Ele diz, olha, a vida me fez assim, eu vou procurar longe do meu lugar e o caçador de mim. Eu quero dizer para os pais que estão assistindo esse programa o seguinte: seu filho pode não ter a bicicleta, a melhor bicicleta, a última bicicleta, seu filho pode não morar na melhor casa, seu filho pode não fazer as maiores e melhores viagens, ele abre mão disso tudo, ele só não abre mão de você. Então, um abraço e um eu te amo é uma agenda obrigatória sua todos os dias. Eu acho que isso vale a pena e faz toda a diferença. Top. Eu volto de novo para a Bíblia. Eu acho que não tem paternidade perfeita dentro da nossa sociedade. Todos nós vamos falhar em determinado momento como pai. O único pai perfeito foi Deus. Mas eu entendo que a Bíblia sempre vai ser o nosso melhor referencial para os bons exemplos de pais e para os maus exemplos de pais. Como Eli foi um péssimo pai. Talvez Eli presenteou muitos filhos dele, Hofni e Finés, sem eles merecerem, e acabou que deu no que deu. Davi também pagou o preço no meio da sua família. Mas todos os pastores aqui, de maneira muito intrínseca, foram perfeitos nessa questão relacionamento. Eu acho que é isso. Se aproximar. Tem que tirar o tablet do nosso meio, tem que tirar o notebook do nosso meio, tem que tirar a televisão do nosso meio. A questão da mesa, sentar na mesa e comermos juntos, não existe mais isso. Cada um pega o seu prato. O que o pastor Eduardo falou, todos nós, relacionamento. Voltarmos olho no olho, conversa franca e tratar de igual para igual. E essa questão do falar, eu te amo.
Legal, eu me lembro, para terminar, eu me lembro uma vez que meu pai era um cara muito idoso, já falecido, meu saudoso pai, e na mesa, uma vez, uma discussão nossa, eu já era um adolescente, um garoto muito precoce, ainda sou um pouco, tô com pinta de coroa, né? E eu me lembro que eu bati na mesa e falei assim, caramba, pai, o senhor não sabe conversar comigo? Ele falou assim, eu não aprendi a conversar, mas eu aprendi a te amar. Nosso pai, ali, caraca. A partir dali, um coroa de 70 e poucos anos, eu com 14, 15 anos, ele me teve muito idoso. E isso marcou minha vida, porque aquele eu te amo, aprendi a te amar. Eu acho que muitas vezes falta isso para a gente entender essa questão de paternidade, é colocar esse elemento do amor. Nosso né? pai. Eu acho que a paternidade, o relacionamento, essa dose de amor, que muitas vezes a sociedade quer explicar uma série de coisas, mas está faltando amor à sociedade. É o Abba Pai, né? Quando Jesus falou que nós temos o Abba Pai. Se você, um segundinho para eu deixar um conselho para músicos. 5 segundos. Músicos, autores e compositores. Eu vetei 18 anos da minha trajetória para cuidar da minha filha. Olha aí. Deus abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus vem unir